Boa tarde a todas e todos. Prazer imenso poder estar aqui com vocês hoje, com vocês que estão aqui presencialmente, com o pessoal que está em casa também, ou no escritório, vendo, estudando, entendendo, buscando compreender este momento. Um prazer imenso estar aqui com esse time fantástico de pessoas que batalham, que trabalham o tempo todo pela sustentabilidade, pela vida. E queria agradecer imensamente o Celso, a equipe dele, que trabalharam no desenvolvimento desse seminário também, por entender o quanto é importante a gente modernizar, a gente estudar, a gente entender, a gente buscar transformar qualitativamente esse planeta, esse mundo, dentro de um sonho de esperança, de melhoria, de vida plena para todos. Então, eu queria dizer que eu não vou dar aula, não vou fazer palestra, eu vou compartilhar. Compartilhar vem de partilhar com. E isso era muito comum entre os cristãos, os primeiros cristãos, que compartilhavam. Compartilhavam o pão da vida, o vinho das amarguras, das dores, e a vida é um eterno compartilhar. Então, eu não consigo pensar um evento desses que não seja a gente compartilhar. E eu vou compartilhar ele com um pensamento do Pierre Chardin, que diz que a essência do ser humano é colaborar. A gente, às vezes, disputa, a gente, às vezes, compete, mas a essência do ser humano é compartilhar. E é colaborar. Então, eu vou buscar, nesse sentido, precisar da ajuda de vocês aqui, porque eu escolhi algumas lâminas que elas são um pouco a síntese, um filtro, um catalisador de tudo o que a gente viu aqui hoje, de tantos pensamentos, e às vezes a cabeça da gente fica fervendo, como é que eu vou gravar, como é que eu vou guardar, e eu vou tentar aqui, em algumas poucas lâminas, talvez não tão poucas, mas em algumas poucas lâminas, mostrar e trazer para vocês um resumo, uma ideia, que eu acho que perpassou hoje aqui o nosso dia, Celso. Então, eu vou apresentar para vocês dentro de uma coisa que a gente está chamando o programa Carbon Blue and Green Life, e aí depois eu vou buscar explicar um pouquinho por causa disso, tá? Então, vamos lá? O não nítido aí é objetivo. Essa imagem, esse pontinho azul ali, é uma foto tirada há 30 anos da Terra vista à distância. Quero começar por aqui. Quero começar por aqui. Então, essa é a nossa, dentro da Via Láctea, dentro do universo, é disso que a gente está falando, desse pontinho, que é o nosso planeta Água. Por erro técnico, foi chamado de planeta Terra, mas é planeta Água, porque 70% da superfície é água, e somente 30% terra, e agora descobrimos que a gente tem ainda um sexto oceano que está pertinho, ali a cerca de 500 quilômetros abaixo da crosta, mas que a gente ainda tem um sexto oceano nesse nosso planeta Água. Bom, vamos lá. Gente, olha só que legal. Os nossos vizinhos. Do lado de lá, um pouquinho mais quente, temperaturas próximas a 400 graus. Do lado de cá, um pouquinho mais frio, temperaturas abaixo de 70, 80 graus, com mais inóspito do que qualquer deserto que a gente possa já ter ouvido falar. E aí os outros, eu diria para vocês que não é tão agradável a vida por causa do gasoso, das situações. Então, eu quero dizer para vocês, quando eu penso em sair da Terra e buscar algum outro habitat, buscar alguma outra coisa, quero dizer para vocês, não tem alternativa para a vida na Terra, fora da Terra. Este é o modelo de desenvolvimento que nós escolhemos para esse nosso planeta. A economia cinza. A economia cinza é baseada numa ideia de que os nossos recursos eram infinitos. Podia gastar, podia utilizar,
e não ia ter fim. E a gente foi criando um desenvolvimento. Gente, isso em todos os segmentos, não estou dizendo só na indústria, mas nós fomos crescidos num negócio que assim, pode sujar a água, não faz falta, tem mais. Pode derrubar a floresta, não tem problema. Pode, né, porque a gente tinha uma ideia que os recursos da terra eram infinitos, não acabava nunca. E a gente descobriu que não é assim. Que a gente construiu uma economia que levou a gente a isso aqui. Um planeta onde a gente sujou a nossa água, destruímos a nossa terra, criamos situações de calor imenso, de degradação, e uma situação extremamente... E aí eu quero dizer para vocês, a discussão hoje não é se vai ser extinta a vida na Terra, é quando. Se é daqui a 10 anos, se é daqui a 50, na melhor opção daqui a 100. Mas não tem discussão entre os cientistas que no atual modelo de desenvolvimento não seja a extinção de toda espécie de vida na Terra. Gente, isso emociona a gente. Eu quero falar para isso. Porque essa situação não tem perspectiva para a gente que não seja repensar esse planeta numa outra situação. As mudanças climáticas, o planeta sempre mudou, mas ela está aqui, ela leva deslocamentos de população inteira, é queda na produtividade agrícola, é aumento dos preços dos alimentos, é pobreza generalizada, é disso que a gente está falando. Eu não estou falando de ESG por brincadeira, eu não estou falando de ESG para entender, eu estou falando disso aqui. Alguns de nós não vai muito longe. Eu estou com 59, talvez chegue aí aos 70, aos 80, mas meus filhos não, meus netos não, as futuras gerações não. E aí é o nosso compromisso, se a gente tem ou não legado para poder deixar. E é isso que a gente vai ver aqui, né? Hoje, com 8 bilhões de população na Terra, tem 2,5 bilhões que já não tem água, que já não tem comida, que passa fome. Os desastres naturais cada vez maior. Então, nós estamos numa situação que ele nos leva a pensar que as mudanças climáticas elas afetam as nossas empresas. Claro que ela afeta, porque ela vai afetar exatamente toda a vida. Ela traz impacto, vai faltar produto, vai encarecer, vai fechar empresas. A gente viu agora na pandemia o que foi isso. Então, nós estamos falando de uma coisa que é... A grande pergunta que está, e que cada um da gente tem que pensar nela todo dia é: como é que a gente vai salvar o planeta? O que eu posso fazer, Celso, para salvar o planeta? Porque salvar o planeta... é pensar na vida, na responsabilidade que a gente tem, da oportunidade que a gente teve de viver e que a gente tem a responsabilidade de passar para outros. E é isso que diz para a gente, que a gente vai ter que trabalhar. E aí o ESG pode ser, se a gente pensar ele como elemento holístico. Eu não quero pensar sobre como financeiro, eu vou agregar um elemento. Todo mundo que veio aqui falou como ESG com 3 letrinhas. Eu vou pôr H nessa brincadeira. Porque se não for holístico, não é nada, não vale a pena. E o holístico significa que essas coisas estão interrelacionadas, estão estruturadas, estão dialogando, se completam com outras dimensões da vida, com a espiritualidade. E aí, nós temos opções. Nós podemos começar a pensar numa economia verde, que vai fazer com que a gente possa pensar os investimentos na perspectiva, não da economia cinza, mas numa economia verde. Ou a gente pode pensar numa economia azul, que também, né, nos traz toda uma dimensão, que eu não posso falar em preservação do planeta se eu não pensar no oceano, se eu não pensar nas águas. Porque a água é vida, porque a questão da preservação da água ela passa em cada uma das empresas, em cada casa de vocês, e às vezes a gente não está nem aí, a gente não quer saber como é que ela chega, a gente não quer saber como ela sai, a gente não trata disso, a gente não pensa a economia como uma economia circular, que tudo vai e volta, que elas se relacionam. Então eu quero dizer para vocês, falar em ESG, se eu não falar no holístico, eu não falei em nada. E aí, né, talvez a gente pode pensar também que toda crise, olha que legal, ela traz no seu âmago ameaças, mas traz as oportunidades. A oportunidade para me pensar o desenvolvimento de novos produtos,
de novas tecnologias, Carlos, de agregar valor aos produtos e mercados, melhorias e aperfeiçoamento dos processos produtivos, né? A questão de desenvolvimento de parcerias de cooperação. E aí, assim, vou dar um salto aqui por causa da questão do tempo, mas eu quero dizer para vocês, olha só, para pensar economia verde e azul, eu tenho que pensar realidade, materialidade, eu tenho que pensar o chão que eu piso. E o chão que a gente pisa, Brasil, tem uma Constituição onde a Mata Atlântica, eu tenho ali um desenho do que ela já foi, eu tenho um desenho do que ela já é. Eu tenho, inclusive, um número aqui, que ela nos passa, que hoje eu só tenho 7% do que era a Mata Atlântica há um tempo atrás. E a Mata Atlântica significa, para mim, a questão do ciclo hidrológico, da estabilidade climática, da proteção das bacias, da proteção do solo, do habitat, numa situação que, olha, legal, gente, se eu pensar Brasil, eu tinha aqui a cobertura original, aqui eu tenho a vegetação remanescente, só tem 7%. Se a gente não cuidar desses 7%, acabou. Não tem água, não tem comida. Porque eu estou falando que 70% da população do Brasil mora aqui, ó, vive aqui, dentro da Mata Atlântica, no que era a Mata Atlântica. E as empresas têm que levar isso aqui em consideração, têm que pensar nisso daqui. E a gente tem que pensar nas nossas pegadas, quais são as pegadas que a gente está gerando no planeta. E como é que a gente faz para mitigar essas pegadas, para compensar essas pegadas, para poder fazer com que isso seja diferente. E aí vem esse esforço todo do net zero, que cada um da gente precisa ter um compromisso de mitigar a sua pegada de carbono, de fazer que a sua empresa, que a sua família... Vocês lembram a questão do lixo? O lixo só pegou a ideia da coleta seletiva no Brasil, porque em Curitiba, quando começou esse negócio, foi para as escolas e a criança chegava em casa, não, mãe, não pode jogar esse lixo aí junto, não, tem que separar. Não, pai, isso daí não pode jogar na rua, não, tem que ser de outra forma. E a gente foi mudando isso. Então, a gente tem que pensar, e aí vem a questão dos créditos de carbono. O crédito de carbono é, sim, uma forma de compensação, porque quem poluiu o planeta foi o hemisfério norte. Isso a gente não pode esquecer disso. O maior desenvolvimento da poluição do planeta foi o hemisfério norte. Quem mais sofre as consequências são os países pobres. Mas isso acontece também regionalmente dentro dos países. Então, a gente tem que ter uma ideia que o crédito de carbono é, sim, primeiro, cada um precisa mitigar e reduzir ao máximo, mas tem custo, falta tecnologia, então, muitas vezes, eu não posso. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comprar o crédito de carbono, sim, para poder utilizar isso como instrumento de preservar e de fazer com que a gente possa ter plantio de árvores para poder fazer aquela compensação para quem não pode. E a única forma da gente fazer isso é quando a gente entender que é colaborativo, eu não posso fazer sozinho, eu preciso do outro. Uma das coisas do ser humano é que a gente não pode ser feliz sozinho. Se qualquer um de vocês agora tocar o telefone, receber uma notícia que ganhou na loteria, uma notícia muito boa, vai ter que ligar para alguém contar, porque a gente não aguenta, ninguém consegue ser feliz sozinho, você tem que dividir com alguém. Qualquer um de vocês que recebeu uma notícia ruim agora, alguma dor, alguma coisa, vai ter que contar para alguém, porque a gente não consegue ser triste sozinho, a gente tem que dividir com alguém. O ser humano precisa dividir, precisa compartilhar para poder viver. Olha só, gente, e é dentro disso que nasce esse programa. É um programa de compartilhamento, é um programa onde cada um vai entrar com uma parte, onde cada um de vocês pode entrar com uma parte também. Hoje, fazendo a sua plantinha, amanhã sendo um beneficiador, um sócio beneficiador do CAPS, desse programa, tendo uma participação nesse programa. E aí, o CAPS, a Sungui, é sim uma diferença. Não vou falar sobre isso agora, porque vai ter continuidade, mas assim, nós temos um modelo de desenvolvimento que preserva, que garante, que gera créditos de carbono, que vai gerar benefício para toda a comunidade, para todas as pessoas. E aí a ideia é que a gente possa fazer isso. Então, gente, ó, eu quero agradecer imensamente, mas eu quero dizer isso para vocês. A gente tem que fazer uma opção. A gente tem que estabelecer se a gente vai cumprir o nosso papel de ser humano, de colaborar, de compartilhar, ou se a gente vai preferir que esse planeta vá para a extinção. Então, eu queria agradecer imensamente, dizer que eu sou da turma que acha que tem solução, eu sou da turma que acha que tem esperança, e eu sou da turma que fala sempre com
o coração. Eu queria agradecer imensamente a vocês e esperar que a gente saia daqui com o coração inundado de esperança que a gente vai fazer um mundo melhor.